PCD elegeu Arlindo Carvalho como novo presidente. A Associação de Moradores de Cabeça-Cal promove almoço solidário com idosos. Boa noite. Arlindo Carvalho foi eleito por unanimidade como novo presidente do Partido da Convergência Democrática PCD. A eleição aconteceu esta tarde durante o 7º Congresso deste partido da oposição, que decorreu no Palácio dos Congressos. Mas antes da eleição, o presidente cessante agradeceu os militantes pela confiança depositada ao longo desses últimos anos. Unir para crescer foi o lema deste congresso que juntou os militantes deste partido para eleger o seu novo presidente. Esta manhã, na cerimónia de abertura, Xavier Mendes despedia-se assim do cargo que ocupou durante aproximadamente 4 anos, agradecendo o apoio dos militantes que, apesar das dificuldades das tentativas de fazer desaparecer o seu partido, conseguiram sobreviver. Igrejas, representantes dos partidos políticos amigos que hoje convivem conosco nessa sessão de abertura do nosso 7º Congresso. Aos nossos delegados e convidados, eu não trago um discurso preparado com efeito, mas porque a hora é de partida. Porque depois da sessão de encerramento da abertura, teremos a hora da chegada dos novos corpos diretivos do PCD. Nessa hora de partida, durante esses 5 anos de que foi a minha governação do PCD, muitos desafios nos colocaram, mas nós sempre firmes conseguimos manter o PCD vivo, um PCD presente e um PCD que continua a dar provas da sua capacidade organizativa e da sua capacidade de intervenção na política nacional. E nestes 5 anos não podia deixar umas palavras de profundo apreço e de agradecimento a todos militantes, simpatizantes e amigos do PCD que, lado a lado, nestes 5 anos, conseguimos manter o PCD vivo. Nós temos que unir as nossas forças, independentemente de sermos diferentes, contar com o apoio de todos os partidos da oposição. E aí agradecer a presença do senhor presidente do MLSTP, do UDD e do PTS cá na sala. Muito obrigado. Arlindo de Carvalho, que já exerceu por 2 vezes o cargo de Ministro da Saúde, foi eleito juntamente com 4 vice-presidentes. E lançaram hoje a sua reestruturação, dando lugar a uma nova direção que é constituída por 4 vice-presidentes, nomeadamente Delfim Neves, Olgar Tini, Fernanda Ponteves e Filomena Pinas, e o seu presidente, Arlindo Carvalho. O Estado-Geral será eleito na próxima reunião do Conselho Nacional. No discurso de abertura, o novo presidente do PCD disse que o seu partido continuará a ter um papel na mudança e democracia em Santo Tomé e Príncipe. O PCD afirma-se hoje como no passado, como um partido de pessoas livres que sempre colocaram São Tomé e Príncipe e os seus superiores interesses, os interesses do nosso povo, acima de quaisquer outros, tendo pugnado em todas as ocasiões pela afirmação de um país soberano, próspero, democrático e solidário no concerto das nações livres e amantes da paz e do desenvolvimento sustentável. Daí que seja incontestável o papel crucial do PCD na reconstrução e na consolidação da democracia em São Tomé e Príncipe,
Fato de que tanto nos orgulhamos e que nos deve galvanizar para a concretização do grandioso paradigma nacional da defesa inabalável da democracia e do Estado de Direito e a modernização de São Tomé e Príncipe. Arlindo Carvalho, ao fazer o ponto da situação do país, considerou que a democracia está ameaçada. A democracia está ameaçada. A corrupção, a prepotência e os abusos do poder, considerados os maiores inimigos do povo em democracia, atravessaram a barreira do tempo e sobrevivem com novas caras e novos comportamentos. Com base nas suas simpatias políticas ou opiniões, os santomenses estão sendo divididos em privilegiados, militantes e simpatizantes do partido do poder e afligidos, militantes e simpatizantes dos outros partidos. A vassalagem está ganhando o estatuto de cidadania. A privação hoje, a pretexto de democratizar o debate, a moda vergonhosa do marketing político do partido no poder consiste em dar palavras a militantes previamente preparados, os pré-pagos, para dizerem o que o poder governativo quer fazer no contexto de uma etapa tão relevante do nosso percurso político. Lance um vibrante apelo aos que alguma vez estiveram conosco, aos que por qualquer motivo se sentem afastados do PCD, algures neste país ou na diáspora, mas que sofrem e anseiam por um país melhor, que não hesitem em regressar às fileiras do partido. Nascemos da convergência dos democratas. Continuamos abertos à contribuição de todos quantos vislumbram um futuro melhor para este país e este povo. Por isso, a família PCDista vos acolherá com maior entusiasmo. Aos novos militantes, simpatizantes e amigos aqui presentes, um abraço bem envolvente e fraterno, bem como a garantia de que é melhor se lançarem na luta do que permanecerem na apatia da penumbra, junto daqueles que não conhecem vitória nem derrota. Arlindo Carvalho, para além de apelar para a união da oposição, considerou ainda que o seu partido terá sempre uma postura positiva e que estará sempre aberto para o consenso em torno das grandes questões nacionais. Mais de 2 dezenas de idosos e carenciados de cabeça cal foram beneficiados hoje com o almoço e um cabaz com produtos de primeira necessidade. A iniciativa é da Associação dos Moradores daquela localidade e contou com a participação de membros do Governo e do partido ADI. A Associação dos Moradores de Cabeça Cal reúne todos os anos os idosos e carenciados desta localidade para um momento de confraternização. E eu, como presidente da associação, estou cá para trabalhar com a minha comunidade. São pessoas que deram voto de confiança a mim, entregaram-me essa responsabilidade como presidente da associação. Eu também tenho que dar voto de confiança para esforçar e buscar o benefício para essa comunidade. Por que os idosos? Por que o vosso foco é ligado aos idosos e necessitados? Isto porque são nossos pais e nossas mães. E já deram fruto, e há muitos que os filhos não estão cá, e temos também que dar uma mão. E eu, como presidente da associação, se recebo, eu tenho que entregar a eles. O pedido é sempre feito pelos mais necessitados. É um respeito que tem com os mais velhos. Com o trabalho da associação, apoiado pelo governo, várias são as melhorias levadas a cabo, conforme refere o líder dos moradores. Primeiramente, tínhamos uma qualidade de energia que não alimentava frigorífico. Fui à negociação, consegui uma qualidade de energia com o governo atual.
E depois agora está a decorrer nova requalificação da energia com o mesmo governo. E se caso for o mesmo governo que ainda está a dar uma mão à população de Cabeça Cal, então a população também de Cabeça Cal vai dar uma mão a esse governo. E a população de Cabeça Cal não é ingrata. O que eu decidir, está decidido. E aqui estamos todos para trabalhar porque todos estão a ver benefício que Cabeça Cal tem. Cabeça Cal nunca teve energia que alimentasse o frigorífico. Hoje, qualquer uma pessoa já pode pôr carne e é confiante com a qualidade de energia. Os jovens que estudam noturno já podem andar normalmente. Já temos iluminação pública sem problema, que qualquer momento as pessoas podem circular. Antes já não podiam circular a partir das 18, 19 horas. Agora, meia-noite, 1 hora da manhã, jovens circulam, vão para Bomboio, divirtem-se, qualquer hora está a andar à vontade para a Cabeça Cal. Além de oferecer um prato quente, a associação entregou também a cada um dos convidados um cabaz com produtos de primeira necessidade. Eu agradeço ao Sr. Presidente da Comissão que me tem oferecido esse cabaz. E porque nós aqui muito tempo não temos recebido nada. E ele hoje, e Deus lhe dá saúde e boa felicidade, nem ele nem o seu primeiro-ministro, que está a nos ajudar nesse mundo. Porque durante 39 anos que nós ficávamos como porco que está dentro do lixo no mato. Mas de um ano para aqui, todos nós estamos saindo de lixo para o campo. E Deus lhe dá saúde e boa felicidade e bom processo para que nós ficamos assim atendidos. O que eu vou pedir que a maneira que o senhor, que é presidente da Associação de Cabeça Cal, e que a maneira que fez agora, vai continuar a fazer, porque Cabeça Cal, ele é que é responsável de Cabeça Cal, da Associação de Cabeça Cal. Para a alegria dos moradores, o convívio deste ano contou com a atuação do grupo musical Mão Chão Chão. Hoje é para saguri até acabar. Houve lá o Chão Chão acostumado a vir cá? Não, essa é pela primeira vez. E hoje mesmo a comunidade toda está animada para Está repartir cabaz, está repartir cabaz. Está tudo bem, graças a Deus. Participaram neste convívio membros do governo e do partido ADI. Os representantes da incubadora de empresas de base alargada de São Tomé e Príncipe reagiram à notícia da subida de São Tomé e Príncipe com 16 lugares no índice de liberdade económica, estando agora em 120º lugar do ranking internacional. Esta notícia demonstra que tem havido dinamização do setor económico no país. É com muito grado que nós recebemos essa notícia e que não poderíamos deixar passar sem reagir a si mesma. Isto para nós é uma mais-valia para o país e, em particular, para os empreendedores, porque isso dá sinal que houve melhoria em ambiente de negócio e há um caminho aberto para as empresas e os empreendedores apostarem mais. E os rácios que foram utilizados para o mesmo é o investimento direto estrangeiro, as infraestruturas e a consolidação em democracia. Isto para nós é importante porque dá-nos o sentido que o mundo lá fora estão de olhos em nós e nós também como nacional, e porque queremos ver o nosso setor privado mais forte, nós apelamos que, com base nesse ranking, essa subida em ranking, o país tome a decisão em incentivar mais investimento, e não só investimento direto estrangeiro, como investimento dos empreendedores nacionais. Porque se nós, como nacional, se não
investimos também em nossa economia, nós estaríamos apenas a absorver aquilo que vem. Então, o nosso apelo é que haja investimento direto estrangeiro e também investimentos por parte dos empresários nacionais e os empreendedores nacionais. Para nós é um motivo de satisfação e de alegria. De facto, o país vem ganhando posturas diferentes em termos da governação econômica, em termos da liberdade, da competição entre empresas, pequenas e médias empresas nacionais e, portanto, para nós mantermos nesse ritmo, eu enfatizo o papel do governo enquanto regulador, abrir e dar margens, não é, para que as pequenas e médias empresas possam ganhar cada vez mais o mercado nacional e se sentirem à vontade para se competirem. António Menezes foi reeleito presidente da Federação Santomense de Atletismo. A Assembleia Geral, que ditou a sua reeleição, teve lugar este sábado nas instalações do Palácio dos Pioneiros. A única lista encabeçada por António Menezes passou com facilidade na primeira Assembleia realizada no país para se eleger um corpo diretivo da Federação Santomense de Atletismo. A equipa de António Menezes vem substituir uma direção indiscitada há muitos anos por um despacho da autoridade que tutelava o desporto na altura. No seu discurso, o novo presidente da Federação Santomense de Atletismo começou por agradecer a confiança que nele foi depositada. É um momento histórico, é de satisfação para mim poder, em primeiro lugar, contar com as pessoas que aceitaram estar na minha lista, e aqui vai meus sinceros e profundos agradecimentos pela disponibilidade e pela confiança que depositaram em mim para continuar a gerir os destinos do atletismo nacional. Como eu disse inicialmente, o meu propósito não é gerir sozinho. O meu propósito é ter uma liderança onde cada um de nós, integrantes da nossa equipa, possa ter uma palavra, possa apresentar sugestões que possam nos conduzir para o melhor. O melhor neste momento seria arregaçar as mangas e trabalhar para tirar o atletismo no declínio que vem sofrendo há mais de 9 anos. Que o nosso atletismo, depois do ano 2006, começou a cair em decadência. Mas era uma questão previsível e eu não posso deixar de fazer referência a isso. Em 2006, depois dos Jogos Sub-20 no Congo, em que nós brilhamos, eu reuni com os colegas, sobretudo os técnicos que estavam muito próximos a mim, e eu disse-lhes uma coisa, e alguns deles que estão aqui ainda presentes poderão reafirmar. Eu disse-lhes: olha, nós ao longo desses anos merecemos a simpatia, e o público, a sociedade andou a falar bem de nós, mas preparem que nos próximos dias, nos próximos anos, vamos ter uma queda. Também temos que estar preparados, porque da mesma forma que as pessoas andaram a aplaudi-los, vão começar a criticar-nos. Na altura estava a prever um tempo muito mais curto, estava a prever 2 ou 3 anos para que saíssemos daquilo que eu estava a prever. O que é certo é que 2 ou 3 anos não foram suficientes e hoje já vão cerca de 9 anos e nós não conseguimos sair ainda desta crise. A crise que é apontada no atletismo nacional pelo novo presidente da Federação Nacional da Modalidade deve-se à falta de infraestrutura para a prática da modalidade, e António Menezes emocionou-se quando realçava este facto. Infelizmente, para além da nossa questão, para além do aspecto financeiro, nós temos um grande handicap, que é as infraestruturas. O país não tem uma única pista. Aquela que existia foi impedido, foi-nos tirado o direito de utilizar, foi tirado o direito aos atletas de utilizarem pista de bicos de pitão. Uma coisa indispensável para que nós possamos crescer e melhorar, para os desportistas, os atletas poderem melhorar a sua performance. Não temos a pista, não temos áreas de salto, e o mais ridículo, e isso falo com mágoa, isto é que, nem lugar para lançarmos, desculpem a emoção,
Infraestrutura desportiva sempre constituiu uma preocupação para os dirigentes desportivos do país, uma situação que o atual governo tem tentado inverter. A Assembleia que definiu o novo corpo diretivo da Federação São Tomense de Atletismo foi testemunhada pela representante do diretor dos desportos e encerrado pelo vice-presidente do Comitê Olímpico São Tomense. É salutar, finalmente, a direção foi eleita, para dizer que, apesar de todos os pesares, querem trabalhar com o atletismo e nós, enquanto Comitê Olímpico, daremos todas as oportunidades, todos os apoios necessários para que o atletismo no país se desenvolva. A nova direção eleita, este sábado, por unanimidade, tem um mandato de 4 anos. O pedido de demissão do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Roberto Raposo, é a notícia de destaque da semana que termina, para acompanhar já a seguir em retrospectiva hoje com a assinatura de José Bolsas. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos colocou o seu cargo à disposição do Primeiro-Ministro. Em causa estão as declarações proferidas no seio da terceira Comissão Especializada da Assembleia Nacional e que foram divulgadas pelo jornal Telanon. Raposo, recorde-se, fez duras críticas contra juízes e magistrados judiciais. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público foi o primeiro a condenar as declarações do Ministro. Para o Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Patrício Trovoada, Roberto Raposo foi consequente e coerente. O chefe do Executivo foi mais longe, dizendo que quando se assume um cargo, deve-se ter responsabilidade e que este incidente não deve pôr em causa o trabalho que está a ser feito visando a reforma da Justiça. Esse aspecto que me preocupa mais, que as pessoas assumem as suas responsabilidades e que levam as suas funções e as instituições muito a sério. Já o presidente do Supremo Tribunal de Justiça não gostou das declarações do ministro Raposo. Para José Bandeira, as declarações de Raposo apenas engajam a si mesmo. A única reação que eu posso dizer é que não agrada a mim nem a demais magistrados, creio eu, não deverá agradar a nenhum santomense. A Associação Sindical dos Magistrados Judiciais considerou de graves, infelizes e inoportunas as declarações do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Roberto Raposo. Enquanto isso, a Assembleia Nacional está a investigar como é que as declarações gravadas do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Roberto Raposo, durante a audição na Comissão dos Assuntos Políticos, Jurídicos, Constitucionais, Direitos Humanos, Comunicação Social e Administração Interna, foram parar a uma imprensa privada e divulgada nas redes sociais. O Parlamento considera que a divulgação desta auscultação foi feita de forma ilegal. Na sequência dos acontecimentos, o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada propôs ao Presidente da República a exoneração do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Roberto Raposo. Outra notícia que marcou a semana foi o levantamento da greve dos professores. Após cerca de 10 dias de greve, o Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe conseguiu acordo com o Governo. Dos pontos que nós levamos para a negociação, conseguimos uma melhoria em todos os pontos. Em Fernão Dias, foi recordado os mártires da pátria do massacre de 1953. O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, depositou uma coroa de flores no memorial em homenagem às vítimas deste fatídico acontecimento. É um dia que nós devemos render homenagem àqueles que aceitaram um sacrifício extremo para nós sermos hoje livres. Vincularam uma mensagem que é a mensagem correta, que é essa da união, da paz, do entendimento entre os homens. Ainda em relação aos festejos do dia 3 de fevereiro, centenas de pessoas de todos os distritos do país marcharam em direção à praia de Fernão Dias, uma homenagem aos mártires da liberdade. Memória aos Mártires da Liberdade é o novo monumento que foi entregue ao Governo pela empresa construtora EGECOM. Um ato que foi presidido pelo Ministro da Educação, Cultura e Ciência na presença de outros membros do Governo.
Fernão Dias poderá vir a ser, num futuro breve, um importante ponto turístico do distrito de Lobata. O desejo foi manifestado pelo presidente da edilidade, Policarpo Freitas, que pretende ver o local a ser visitado por turistas e historiadores que querem ser melhor informados sobre o massacre de 1953. O PNUD está disposto a cooperar com São Tomé e Príncipe nas áreas que o governo achar conveniente. A garantia foi deixada pelo representante residente do PNUD à saída do encontro com o primeiro-ministro Patrício Trovoada. Aumentar o nível de conhecimento dos deputados da Assembleia Nacional em feitura de leis, fiscalização e controlo foi o objetivo da formação que decorreu esta semana no país. A ação enquadra-se no projeto financiado pela ONG americana Instituto Republicano Internacional, em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos no país. Foi inaugurada uma nova ala da cadeia central. A seção destinada aos presos mais perigosos foi construída pela empresa EGECOM. Os grupos parlamentares do MLSTP-PSD e do PCD e o deputado da UDD reagiram à recente decisão do presidente da Assembleia Nacional de iniciar o processo de cassação de mandatos dos 21 deputados que violaram o artigo 113 do regimento por não terem votado nem contra nem a favor e muito menos abstiveram durante o processo de votação do dia 29 de janeiro sobre a eleição de novos membros do Conselho Superior de Imprensa. São Tomé e Príncipe e o Fundo Monetário Internacional vão discutir na próxima semana, ao mais alto nível, a nova agenda de cooperação para os próximos anos. Isto por ocasião da visita ao país da Diretora-Geral para a África daquela instituição financeira internacional. São Tomé e Príncipe e Portugal estão a preparar um novo programa de cooperação. Saúde, educação e formação profissional continuam a ser as áreas prioritárias. A informação foi avançada pela Embaixadora de Portugal à saída do encontro com o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. 35 mil euros é o montante que a Embaixada de Portugal colocou à disposição da Associação dos Deficientes Físicos e Ambliopes de São Tomé e Príncipe, a Castel. Concluímos o telejornal de hoje. Boa noite.